Boa noite, irmãos. É bom estar com vocês. Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós com sua paz, a paz que excede entendimento, que temos a partir do momento que temos comunhão com Deus. Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós com seu consolo, com sua presença e com sabedoria. Antes do isolamento social, nós estávamos estudando lá na igreja, às terças-feiras, a respeito do tabernáculo, no livro de Êxodo, a partir do capítulo 25. E hoje a nossa intenção é continuar o estudo. Para isso nós vamos fazer um resumo de tudo que já foi estudado. Foram várias terças-feiras. Nós vamos tentar fazer um resumo para que a gente possa continuar depois. Quem tem as apostilas que foram dadas, pode fazer uso delas, até mesmo para depois relembrar o assunto. Vamos ler em Êxodo 25, do versículo 1 ao 9. Êxodo 25, de 1 a 9. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Muito bem. O povo de Israel, após ser liberto por Deus da escravidão lá no Egito, foi para o deserto. E foi lá que Deus chamou Moisés, o seu escolhido para conduzir aquele povo, e lhe disse para construir um santuário. No versículo 8, no texto que nós lemos, diz assim: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. É Deus falando com Moisés. Isso quer dizer que o Deus Santo decide vir morar com os pecadores. Aliás, esta foi sempre a intenção de Deus, habitar no meio do seu povo. Então ele vai e diz a Moisés como devia ser esse santuário. Ele diz a respeito das formas, dos tamanhos, dos materiais, da matéria-prima, das cores, dos tecidos, das cortinas, das cercas, das portas, dos telhados, da roupa dos sacerdotes, dos utensílios, da arrumação, das cerimônias. Foi tudo projetado detalhadamente por Deus. Nós vemos que Deus foi o projetista, o arquiteto, o engenheiro e o decorador do tabernáculo. E a Moisés coube pura e simplesmente obedecer, fazer o que Deus mandava, do jeito que Deus mandava, do jeito que ele queria. Isso nos ensina que Deus quer que façamos sim a sua vontade, mas do jeito que ele quer. Nem sempre o jeito de Deus fazer as coisas é o nosso jeito. Mas ele quer que nós cumpramos a sua vontade do jeito dele. Para isso, nós precisamos conhecer a sua palavra. Para que possamos saber o que ele quer e como ele quer, precisamos conhecer a sua palavra. E não há outra forma de conhecer a Bíblia, que é a sua palavra, que não seja lendo, estudando, examinando os seus ensinos, obedecendo, ou seja, vivendo. Nós só conhecemos de fato a palavra quando vivemos a palavra, quando vivenciamos os ensinos contidos ali. Muito bem.
Então Deus diz a Moisés como o tabernáculo devia ser feito. E estudando o tabernáculo, cada parte dele, nós observamos que o objetivo daquela construção era o ensino. Deus queria ensinar sobre a pessoa de Jesus e sobre a obra de Jesus. No tabernáculo, tudo apontava para Jesus. E Deus queria ensinar isso àquele povo e quer ensinar isso hoje a nós. Tudo ali, tudo no tabernáculo, servia de ensino sobre como Deus queria ser conhecido, como Deus queria demonstrar o seu amor por nós e como Deus queria ser adorado. E toda aquela obra ensinava que para se chegar a Deus, precisa se passar por Jesus. Só chegamos a Deus por Jesus. Cada símbolo do tabernáculo nos ensina a nos relacionar com Deus. Então, esses ensinos têm tudo a ver com a nossa vida. Vejam só, se a razão da nossa existência é o louvor da glória de Deus, como está lá em Efésios 1:2, nós precisamos saber como adorá-lo. Se nós só nos sentimos realizados e completos quando conhecemos a Deus, precisamos saber como Ele quer ser conhecido. Se nós só podemos chegar a Deus por meio de Jesus, como o próprio Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, não um dos caminhos, mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se nós só podemos chegar a Deus por meio de Jesus, nós precisamos entender o que Jesus fez por nós, para que possamos chegar de fato a Deus. Se precisamos das misericórdias e do amor de Deus a cada dia, nós precisamos aprender a respeito deste amor, a respeito destas misericórdias. E o tabernáculo nos traz todos esses ensinos. Hoje nós entendemos que construir o tabernáculo significa construir a nossa vida. Construir a nossa vida cristã, tendo como alicerce a palavra de Deus, a vontade de Deus. Como está em Efésios 2, de 20 a 22. Podemos abrir a Bíblia nesse texto. Efésios 2, de 20 a 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então nós podemos entender que a nossa vida, que o nosso corpo é o tabernáculo de Deus, é o santuário de Deus, é a morada de Deus. E isso é fantástico, isso é magnífico. Em 1 Coríntios 6, de 19 a 20, nós lemos: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, por meio de Jesus, Deus habita em nós. Deus habita em todos os que se arrependem, confessam seus pecados a Deus, que aceitam o sacrifício de Jesus no seu lugar, que aceitam o governo de Jesus sobre a sua vida. Nesses é que Deus habita. E se o Senhor Jesus está em nós, a presença de Deus, então, está em nós. A glória de Deus também está em nós, porque Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser, como está lá em Hebreus 1:3. E o mundo precisa olhar para nós e ver a glória de Deus, por meio das nossas atitudes,
O mundo precisa ver Jesus Cristo em nós por meio das nossas atitudes, do nosso viver. Quando terminaram a construção do tabernáculo, a glória de Deus encheu todo aquele recinto. É o que está escrito lá em Êxodo 40. E todos viram a glória de Deus, a presença de Deus naquele lugar. Mais tarde, o tabernáculo móvel foi substituído pelo Templo de Jerusalém. Aquele primeiro tabernáculo era móvel, porque eles estavam no deserto. Aquele tabernáculo foi substituído pelo Templo de Jerusalém. E mais uma vez a glória de Deus, a presença de Deus encheu aquela casa. Está lá em 2 Crônicas 7, de 1 a 3. E todos viram o que aconteceu. Muito tempo depois, na plenitude dos tempos, como diz lá em Gálatas 4:4, ou seja, no tempo certo, no tempo apropriado, no tempo de Deus, Deus se fez homem. Ele desceu e se encarnou. Ele assumiu a forma humana, ou seja, de carne e osso, como está lá em João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mais uma vez, a glória de Deus é vista na vida de Jesus. E todos viram a glória de Deus. Quem viu Jesus, viu a glória de Deus. Quem sabe da história de Jesus, vê a glória de Deus. O Filho de Deus viveu entre nós, morreu por nós, ressuscitou e retornou ao céu vitorioso. Ele venceu a morte. Então ele enviou o Espírito Santo para estar sempre conosco, habitando em nós, no nosso corpo, mesmo esse corpo sendo tão frágil e pecador. Então, nós somos a morada de Deus, o santuário de Deus, o lugar santo que Deus habita. Nós somos santos, como assim? Somos santos porque Deus nos perdoa os pecados pelo que Jesus fez. Porque Jesus lavou os nossos pecados com o seu sangue. Então ele nos santifica, ele nos justifica. Somos então o lugar santo de Deus, o santuário de Deus. E Jesus está em nós. Então a glória de Deus está em nós. E todos precisam ver isto. Voltando à história, ao texto inicial, nós vemos que Deus manda que o povo leve as ofertas para que se tenha o material necessário na construção. Mas Deus deixa bem claro uma coisa. Essa oferta precisava ser voluntária e de coração. O ofertante deveria estar sendo movido pelo seu próprio coração a dar com alegria, a dar com prazer. Lá no texto de Êxodo 25, no 2º versículo, nós lemos: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Era desta pessoa que Deus queria receber. Era desta pessoa que Deus iria receber. A pessoa cujo coração o movesse para fazer isto. Ofertar de coração é um reflexo da vida que já foi totalmente ofertada a Deus. Em Romanos 12:1, nós lemos: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Apresentar o corpo por sacrifício vivo é apresentá-lo de uma maneira ativa, fazendo acontecer, pagando o preço. Apresentar o corpo santo é apresentar um corpo perdoado por Deus e conduzido por Ele. Apresentar o corpo agradável é apresentá-lo com alegria, com pureza, com 100% do coração. O que Deus quer de nós, então, é a nossa vida por inteiro. É o nosso culto prestado a Ele pela nossa vida.
É o culto prestado a Deus pela nossa vida. É o culto prestado a Deus pelas nossas atitudes. É o culto prestado a Deus pelo nosso serviço. Todas as outras ofertas serão uma consequência desta oferta maior, que é a nossa vida. Voltando ao texto de Êxodo 25, nós vemos então que aconteceu algo bem interessante. Houve da parte do povo uma resposta bem calorosa à ordem do Senhor para que eles levassem ofertas. O povo levou tantas ofertas que os líderes precisaram proibir o povo de continuar levando. Os líderes não simplesmente mandaram eles pararem de levar. Os líderes proibiram o povo de levar mais oferta. Foi preciso proibir. Me faz lembrar o que Jesus disse em João 9, de 4 a 5. Ele disse o seguinte: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O que Deus está ensinando com isso? O que Jesus está ensinando com isso? Que o que Deus nos manda fazer hoje, o que Deus coloca nas nossas mãos para ser feito no dia de hoje, na época de hoje, é preciso que seja feito hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Lá na história, quem não levou a oferta a tempo perdeu a bênção de colaborar com a construção do tabernáculo. Perdeu a bênção de ser usado por Deus, de ser instrumento nas mãos dele. Nós perdemos o privilégio de sermos usados por Deus quando negligenciamos o seu chamado para o serviço. Que Deus nos abençoe e que essa reflexão possa estar na nossa mente, possa estar no nosso coração, a cada momento nos ensinando a viver de jeito que sejamos morada de fato de Deus. Na próxima terça-feira nós vamos continuar esse estudo e pedimos que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos estar construindo a nossa vida na palavra do Senhor, construindo a nossa vida na vontade do Senhor. Que nós, a cada dia, a cada instante, como igreja do Senhor Jesus, possamos estar resplandecendo a glória de Deus na nossa vida, para que o mundo veja e glorifique ao Pai que está nos céus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por todos os seus ensinos, pela tua palavra, e queremos te pedir que brilhe na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus.